Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo anunciando algumas contratações, como por exemplo, do grego aqui vindo do futebol lá da Romênia. Será que é uma boa opção? Um jogador que nunca passou aqui no Brasil e tal. Enfim, uma contratação aí arriscada, mas eu até que achei curiosa. Vou mostrar aqui os números dele nesses últimos anos lá do futebol europeu. Quero falar também sobre essa situação envolvendo o Pedrinho, se vai ter alguma reviravolta na sua vinda ou não para essa temporada, até porque não foi aprovado nos exames médicos desde quando parou de jogar pelo Cuiabá em maio. Então o que será que aconteceu? Vou comentar aqui com vocês. Enfim, vídeo completo sobre esse último dia da janela de transferências do Remo. Vale lembrar também que tem alguns jogadores livres que poderiam ainda assim assinar, como no caso, por exemplo, do grego aqui, independente se ele chegasse nesse dia 2 ou não, ele ainda poderia ser registrado. Eu vou explicar aqui a situação para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é dos 70 mil inscritos. Já estamos aqui em 69 mil inscritos e 200. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante, beleza? Então vou deixar aqui essa matéria, Pedrinho desiste de assinar com o Remo após desembarcar em Belém. A verdade é que o Remo não teve interesse por conta dos exames médicos, que não foi aprovado, e ainda ele próprio alegou problemas pessoais, Então tem essas duas fontes aí, essas duas informações distintas, cada um falando uma coisa, Mas no geral, o Pedrinho então não vem mais para o Remo. Notícia ruim, porque eu acho que ele poderia sim agregar para o decorrer da Série B. É claro, ele não está vivendo uma grande fase e tudo mais, tanto que nos últimos times dele, sempre quando foi emprestado, não rendeu aquilo que era de se esperar. Nesse ano mesmo na Série B, ele fez 17 jogos, 3 gols e uma assistência. A última partida dele foi no dia 16 de maio, lá no Cuiabá, e olha que ele vinha sendo um titular. No ano passado foi emprestado para o Santos, até achei uma contratação surpresa, Foi no Santos, foi bem no início do ano no Paulistão, 16 jogos, 2 gols, mas aí quando deu realmente a Série B, não conseguiu muito bem e ficou mais no banco de reservas até o Santos conseguir o acesso. Lembrando que quem deve estar chateado com essa história é o Lokomotiv lá da Rússia, Ele foi comprado, logo depois foi emprestado por vários outros clubes, O clube turco, o clube russo pagou mais de 20 milhões de reais, emprestou ele para São Paulo, América, Santos e Cuiabá, e agora sendo reprovado nos exames médicos. É uma pena, igual eu falei, apesar da fase dele não ser muito boa, nossa, vai ser o craque do time, eu ainda via com bons olhos, acho que ele seria um bom complemento de elenco para o decorrer da temporada. Já vinha de um acesso anterior, pelo Santos, apesar de não ter jogado com muita frequência, e já jogou outras vezes, a Série A, 25 anos, mas que já tem jogado profissionalmente desde a temporada de 2017, 2018, quando estava muito bem, quando surgiu na base do Oeste. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Pedrinho, se ainda você vê uma reviravolta, até porque não tivemos tantos detalhes sobre essa questão física dele. Então, dependendo, vai ser um reforço que chegaria, mas só poderia jogar em outubro, em novembro, e aí não compensaria para o Remo. Enfim, deve ser uma situação parecida. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Pedrinho, 25 anos de idade, que alguns portais aqui colocam ele livre no mercado, Dependendo, pode até facilitar, até porque quando ele rescindiu o contrato em maio, ele não estava, a janela ainda não tinha aberto, ou seja, ele pode ainda chegar, por exemplo, em setembro ou em outubro, não seria um impeditivo, justamente por conta dessa questão de que ele está sem clube, pelo visto, então rescindiu com o time russo, e ele já estava livre no mercado desde quando rescindiu com o Cuiabá, antes do encerramento da janela. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Quero falar também com vocês sobre o lateral esquerdo Jorge, Reforço aí também que eu tenho minhas dúvidas, Acho que se for um contrato até o fim da Série B de produtividade, um valor mais baixo, tudo bem, porque é um lateral que surgiu com muito potencial, ainda está jovem, Tem só 29 anos, mas que não tem conseguido jogar. Nesse ano mesmo não assinou com nenhuma equipe, o último jogo dele foi no dia 15 de setembro do ano passado contra o Sport na Série B, defendendo o CRB, ou seja, tem mais de um ano, vai fazer um ano que ele não entra em campo, e isso daí sem dúvidas é um ponto negativo aí na carreira do jogador, que surge muito bem na base do Flamengo, 2016, 2015, com um lateral bem ofensivo, foi convocado para a seleção brasileira de base e tudo mais. Se não tiver enganado, fez até parte da seleção olímpica, Ou estou ficando doido? Não, acho que ele não foi então não, em 2016, mas ainda assim era um lateral esquerdo com muito potencial. Foi para o Mônaco lá na França por quase 9 milhões de euros em 2016, um valor muito alto para a época. Ainda tem que ver se teve algum lateral esquerdo que foi vendido por um valor mais alto do que esse aqui no Brasil nos últimos anos. Se tiver uns 2, 3 é muito, porque foi um valor muito alto na época.
ainda foi emprestado para o Porto, teve uma passagem rápida no Santos em 2019, não dá para dizer que foi ruim, né? Aquele ano ele até voltou a jogar bem, foram no total 35 jogos, 2 gols e mais 3 assistências, volta para o Mônaco, passa no Basel também da Suíça e assina com o Palmeiras um contrato de 4 temporadas, que foi bem ruim para o Verdão também, né? Um dos negócios mais ruins recentes, porque ele chega livre no mercado e um custo de quase 1 milhão por mês para um lateral esquerdo, né? 7 jogos em 2021, 24 jogos em 2022, 3 jogos pelo Fluminense em 2023, né? Então nem conseguiu jogar com tanta frequência, além também dessa passagem pelo Santos, que ele não entrou em campo no ano passado para o Campeonato Paulista, e 10 jogos na Série B do ano passado. Então não tem conseguido jogar, eu colocaria um asterisco bem grande, né, nessa contratação, a não ser que, igual eu falei, seja daqui para o final do ano um contrato mais baixo de produtividade, né, porque não tem conseguido jogar realmente o lateral esquerdo, 1,84m, canhoto, acho que aquela coisa, né, um jogador que se voltar a jogar metade do que ele jogava nos tempos do Flamengo, até na curta passagem também pelo Santos, acho que teria um bom potencial, mas vamos ficar de olho. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre o Jorge, bem conhecido, que estava aí à disposição no mercado brasileiro. E para encerrar, vamos falar sobre esse grego, né? O Panathinaikos, nem sei como que seria a pronúncia exata dele, jogador então que está saindo, né, do clube dele, o CFR, que é um clube, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, acho que é o maior lá do futebol, não, é um dos, né, que briga lá por título no futebol da Romênia, e ele que é grego, tá? Então, grego no futebol da Romênia e tal, uma anotação bem aleatória aí que estava livre no mercado, tá? Igual eu falei no início do vídeo, ele pode chegar, por exemplo, em outubro, ele pode chegar no final desse mês, dia 15, por exemplo, não seria um problema justamente por conta dessa questão, né, de que ele já estava livre no mercado antes do encerramento da janela. Então ele até jogou algumas partidas, ó, o último foi no dia 20 de abril, já tem um tempo, e aí ficou no banco em maio até o encerramento da temporada em junho. Ele começa essa atual temporada como titular, inclusive nos jogos de pré-fase, né? Contra clubes aqui, ó, lá da Israel, o Paphos também do Chipre, na pré-Conference League, ele era titular até o início dessa temporada e perdeu no meio, né, da competição. Somando então 27 jogos, 2 gols e 1 assistência, pelo que eu vi aqui rapidamente é um jogador que chega muito na frente, não é um volante só de marcação, chega bem no ataque, tem 1,93m e é canhoto, então é uma posição ali que o Remo vinha buscando no mercado. Temporada anterior também foi a melhor, né, 35 jogos, 7 gols e mais 4 assistências, jogador que foi comprado pela Roma em 2012, né, a preço de ouro, lá na época vindo de clubes pequenos, lá da Grécia, e depois o AEK é grande, mas depois passou por clubes pequenos da Itália, e na Roma foram 23 partidas e 1 gol, rodou ainda pelo Hellas Verona, Genoa, Cagliari, foi titular, passou rapidamente também no Nottingham Forest e no Olympiacos, além também de mais 2 anos e meio no Lecce da Itália, algum clube lá da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, até ficar livre aí no mercado depois da passagem na Romênia. Eu não acho que é um craque, meu Deus, é um jogador muito diferenciado, mas vale a aposta, né? A gente não conhece muito, mas vai que encontra uma boa solução livre no mercado sem custos, né? Então pode acabar sendo uma boa. Temporada passada, nota média dele de quase 7, dá pra ver que ele chega muito bem na frente também, muito longe de ser um volante de marcação, é muito mais um meia, que vai ajudar na criação também. Melhor temporada dele, primeiro ano lá na Romênia, 32 jogos, 30 como titular, 7 gols e 4 passes, nota média de 7,41, um dos melhores desempenhos dele, né? Nessa passagem dele lá no futebol da Romênia. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, o que você acha também, né, de uma contratação bem aleatória, como foi a dele, mas que pode agregar, sim, sem dúvidas, para o decorrer da atual temporada. Eu vou deixar para vocês aqui também outras sugestões de vídeo que eu já trouxe recentemente aqui no canal, nesse último dia de janela, né, com várias atualizações, e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!